Olá, meu nome é Maurício Gino, eu sou professor do Departamento de Fotografia e Cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. E eu fui convidado pela DDC para produzir esse vídeo com a intenção de auxiliar um pouquinho aqueles alunos que queiram participar do Visualize UFMG 2020. Eu estou gravando esse vídeo na semana em que a UFMG retoma suas atividades de forma remota, e é um período de grandes desafios. A gente está aprendendo muito, vamos ter que nos adaptar a essa nova situação, e eu espero que seja um período de grandes aprendizados para todos nós, né? Espero que você que esteja nos assistindo aqui tenha passado até agora com tranquilidade por esse momento de pandemia, e que você continue se cuidando de si, cuidando da sua família. Bem, eu vou retomar a partir da fala da professora Débora Dávila Reis, do ICB. Ela também já produziu um vídeo, e no vídeo dela ela diferencia um pouquinho a comunicação científica da divulgação científica ou divulgação pública da ciência, né? Ou seja, qual a diferença entre divulgação da ciência e divulgação pública da ciência, né? A divulgação da ciência seria aquela comunicação em que a gente possivelmente já estamos mais habituados na academia, de falar para os nossos pares, ou seja, é aquele formato que orienta, por exemplo, a redação de um artigo científico, ou a apresentação de um trabalho num evento científico, ou até mesmo a construção gráfica ali de um pôster, né? Em que a gente apresenta normalmente, faz uma introdução, apresenta o tema, os objetivos da pesquisa, material e métodos, resultados, discussões e conclusões. E por fim, uma referência bibliográfica, né? Já para comunicação da ciência, a comunicação pública da ciência ou divulgação científica, o objetivo não é falar para os pares, mas para falar para aqueles que não estejam diretamente inseridos no nosso campo de atuação, no nosso campo de pesquisa, né? Ou seja, para falar com a sociedade de uma forma mais ampla. E aí o objetivo não é propriamente apresentar uma pesquisa de uma forma mais íntegra, mas muitas vezes destacar algum aspecto que seja relevante para a sociedade dessa pesquisa, seja o tema, seja algum resultado. Então é pegar esse aspecto e trabalhar de forma que a comunicação se faça de uma maneira mais fácil para esse público não especializado, né? Então o Visualize UFMG ele vai privilegiar esse tipo de produção. Como que a gente vai comunicar nossa pesquisa para a sociedade como um todo, né? Bom, dito isso, eu gostaria de entrar em alguns aspectos que são relevantes para a construção de um roteiro com essa finalidade, né? E uma primeira dica que eu dou, então, foi essa da gente tentar destacar um aspecto relevante da pesquisa, e a partir daí as analogias e metáforas têm uma contribuição muito grande a dar para essa comunicação. Por quê? Porque a analogia ela tenta, de certa forma, trazer o desconhecido por meio do conhecido para o espectador. Ou seja, eu vou comparar dois campos que não são idênticos, eles são similares, portanto eles têm semelhanças e diferenças, mas eu vou apontar as semelhanças desses dois campos, tentando trazer para o espectador aquele tema para que ele se torne conhecido do espectador, né? Então a analogia faz isso de uma forma muito interessante. Para a comunicação científica ela se adequa muito bem, né? E eu gostaria de mostrar isso num pequeno vídeo feito, ele tem em torno de 2 minutos, feito pela Universidade das Crianças, que tem a intenção de comunicar a ciência para um público infantil. Nem todos os vídeos do Visualize UFMG vão ser para esse público específico, né? Mas eu gostaria de usar esse vídeo como um pequeno exemplo para falar um pouquinho sobre analogias e metáforas. Então eu convido vocês a assistir esse filme
e logo em seguida a gente comenta um pouquinho mais. Sou o Rubem, tenho 6 anos, moro em Portugal e gostava de saber de onde vem a água do rio. Você sabia que os rios são como as pessoas? Eles também nascem, vivem e morrem. Brotam das nascentes, descem cachoeiras, passam por baixo de pontes, atravessam cidades, nos trazem peixes, carregam os nossos barcos e finalmente morrem no mar. Mas isso não termina aí. Assim como o sol nasce todos os dias pela manhã e morre à noite, os rios também vivem um ciclo sem fim. E a isso damos o nome de ciclo da água. A gente nem percebe, mas toda a água líquida que existe no planeta está sempre evaporando. Esse vapor sobe muito, muito alto até os lugares bem frios na atmosfera. Esse frio faz o vapor virar gotinhas, formando nuvens, que são carregadas pelo vento. Nesse caminho, elas vão se encontrando com mais e mais gotinhas, que se juntam em uma quantidade muito grande, vai pesando, pesando. No fim, ela fica tão pesada que cai sob forma de chuva. Então, essa chuva vai penetrando pelo solo, sempre procurando por caminhos por onde ela possa passar mais facilmente, ou seja, onde a terra é mais permeável e absorve melhor a água. Assim, fios de água seguem por caminhos escuros embaixo da terra até encontrar uma saída. A essa saída nós damos o nome de nascente, que é onde o riozinho recomeça sua jornada em direção ao oceano. Nesse caminho, eles se encontram com outros riozinhos, que seguem seu caminho juntos até terminar no mar. E então, começa tudo de novo. Por quê? 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 Bem, espero que vocês tenham gostado desse filme. Esse filme e outras produções, né, do projeto Universidade das Crianças estão disponíveis lá no site. Aí eu convido a todos que quiserem, né, para visitar o site lá, que tem coisas bem interessantes, bem bacanas lá. Bom, o que eu gostaria de comentar de início é que, como vocês podem perceber, é um tipo de narrativa que é completamente diferente daquela utilizada para a comunicação da ciência, de forma tradicional na academia, né? Então eu estou falando aqui agora para um público muito mais amplo, né? Nesse caso foi um público infantil, mas não é o público que está diretamente ligado com a nossa área de atuação, tá? Bom, entrando um pouco na questão das analogias, a gente percebe que a narrativa desse filme ela é construída a partir de uma metáfora conceitual básica, né, em que, de certa forma, o texto diz que a água é como um ser vivo, né? E a partir daí, todas as outras analogias e metáforas contidas no filme, elas servem para evidenciar essa metáfora conceitual. E assim cria-se uma rede metafórica que faz sentido, né? Então, aí a gente começa a comparar, por exemplo, a partir do momento que a gente pensa a água como vida, aí a gente pode pensar o ciclo da água como o ciclo da vida, né? Então, assim, a gente vai construindo essa rede. Então, se ambas são um ciclo, né, elas, para haver uma coerência, ela tem que nascer, crescer, se desenvolver e morrer, reiniciando esse ciclo, né? Então, o filme é todo construído
a partir dessa metáfora conceitual, né? Na verdade, as analogias vão apontando isso. A analogia, ela aponta a semelhança, né? Então ela explicita o que é semelhante. Além disso, a gente tem algumas metáforas visuais que vão dar coerência a isso, né? Por exemplo, eu tenho uma cena que eu acho linda, e acho que a metáfora ela consegue trazer para o lúdico, ela consegue trazer de uma forma poética as ideias, né? Então, quando o menino faz um barquinho e coloca ali no riachinho, esse barquinho vai navegar nesse riachinho e depois se encontrar com outros, na verdade ali ele está falando que o rio vai ganhando corpo, vai aumentando até a sua foz lá no final, né? E outras metáforas vão sendo colocadas, outras metáforas visuais. Por exemplo, o rio vai desaguar no mar à noite, né? E também tem ali um personagem que é um senhor já idoso. Tudo isso reforça a ideia de fim de ciclo, né? Então é à noite, já no final da vida desse senhor, né? E ao final da vida do rio, que vai reiniciar a sua jornada lá na nascente. Enfim, e o filme ele traz vários ciclos. Tem um ciclo da alternância dia e noite. Aí cria-se uma rede mesmo de metáforas que vão dar coerência a essa analogia entre a vida, né? Entre o ciclo da água e o ciclo da vida, né? Bom, então, aí já entrando um pouco na construção de um roteiro, né? A primeira coisa é definir o que eu quero contar para o espectador. Qual o aspecto da minha pesquisa que é mais relevante contar, né? Seja o tema da pesquisa é importante que o espectador conheça, ou às vezes já é um tema conhecido da sociedade, mas eu quero falar de um resultado de uma pesquisa dentro daquele tema. Então é o resultado que vai ser o foco da minha comunicação, pública da ciência, né? Então eu vou pegar esse aspecto e trabalhar de uma forma que seja uma linguagem mais simples para esse espectador, né? Então, definido o tema, é importante a gente pensar numa storyline. O que é storyline? O que eu estou chamando aqui de storyline? É como que a minha história vai se iniciar, como que ela vai se desenvolver e como ela vai terminar, né? Ou seja, eu estou falando aí da estrutura do filme no final, tá? Como que eu vou começar a introduzir esse tema para o espectador, como que eu desenvolvo e qual é a conclusão que eu tenho. Não vamos confundir isso com uma conclusão da pesquisa, não é disso que eu estou falando, porque eu acho que aí a gente tem que lembrar o que eu já disse lá no início, né, de tentar esquecer nesse momento da comunicação pública e da ciência de uma estrutura já sedimentada na academia, né? Aqui a gente vai falar para um público diferenciado. Então tá, definido esse storyline, aí fica muito mais simples da gente pensar um roteiro e a partir desse roteiro eu já sei o que eu vou ter que gravar, né? Em termos de imagem, em termos de som, o que vai ser importante para o meu filme, e a coisa começa a se encaixar de uma forma coerente dentro de uma narrativa apropriada para o meu espectador, né? Então eu não vou entrar muito em aspectos muito técnicos de roteiro, porque eu acho que não é o caso. Eu acho que essa estrutura, a gente entender essa estrutura narrativa, que pode ser interessante para a comunicação pública da ciência, ela é muitas vezes mais interessante do que a gente ficar decorando o nome de planos, nome de... Enfim, eu acho que não é esse o caso aqui, tá? Entender conceitualmente o que é um filme de divulgação científica, tá? Eu espero que dessa forma eu tenha conseguido contribuir um pouquinho. A expectativa pelo Visualiza o FMG de 2020 é grande, é um evento que a gente vem já fazendo há alguns anos e ele vem se consolidando, e agora ele integra, né, a Semana do Conhecimento de uma forma mais
mais constante, vamos dizer assim. E aí evidencia também a importância que a divulgação científica vem ganhando. Quer dizer, é uma nova linguagem que a gente vai ter que se acostumar com ela na academia e que a pandemia vem só reforçar, né, a necessidade da gente aprender e continuar desenvolvendo esse tipo de linguagem para as nossas comunicações, né? Então, desejo bom trabalho a todos e é isso. Cuidem-se e fiquem bem.